Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 11 de fevereiro, domingo. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você, que tem como tema Eu te amo, Senhor. É o Salmo 18. Salmo 18, nós vamos estar falando exatamente sobre esse tema. Nós vamos ali fazer um resumão do Salmo 18, aonde você e eu, nós vamos iremos meditar nesse salmo, que é um cântico que Davi fez ao Senhor. Queridos, e na minha humilde opinião, é um dos salmos mais lindos que existem. Todos os salmos são lindos, maravilhosos, instrutivos, mas esse salmo de Davi, ele nos traz um ensinamento muito poderoso. O porquê que Davi ele se apegava cada vez mais a Deus. O porquê que Davi ia fazer essas declarações de amor a Deus no Salmo 18, dizendo: Eu te amo, ó Senhor, dizendo que ele era minha rocha, minha fortaleza, minha salvação. Nós vamos entender o porquê dessa situação e como que Davi tratava Deus e como que Deus tratava Davi. E como que Davi chegou nessa intimidade com Deus? Porque quando a gente olha a história de Davi com relação à intimidade que ele tinha com Deus, a gente fica assim pensando que é possível chegar a esse nível de intimidade como Davi chegou com Deus? Então eu quero poder trazer esse texto e mostrar para você a declaração de amor dele, o que Deus fez e como que Davi chegou a esse nível. Ok? Então, para isso, eu separei aqui alguns textos. Claro que nós não iremos ler o Salmo 118 inteiro, né? Porque o Salmo 118 inteiro, queridos, ele é bem comprido, ele tem 50 versos e nós não iríamos ler os 50 versos. Mas nós iremos estar lendo alguns versos importantes que tiramos essa lição dele. Primeiramente, a declaração de amor dele, o que Deus fez o que Deus fazia por ele e como que Davi chegou nesse nível de intimidade ao ponto de Deus agir tão poderosamente na vida dele. E se é possível que isso aconteça em nossa vida também. Amém? Então, se você gostou do tema, desde já peço a você que você ajude o nosso canal. Como que você pode nos ajudar? Primeiro, olhe e veja se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, queridos. Ok? Ative o sininho de notificação para que você não nos perca. Tá bom? Então, ative o sininho de notificação, assim cada novo vídeo você vai receber a notificação aí no seu celular, tá bom? Ou no seu computador, no seu tablet. Segundo ponto que eu quero trazer para você, para que você possa nos ajudar encarecidamente. A plataforma YouTube não tem nos recomendado como deveria, queridos. Tá? Então, o que eu peço a você? Eu peço a você que você apoie o canal. Como que você pode apoiar o canal? Curtindo, comentando e compartilhando. Se você fizer essas três coisas, você vai dizer para o YouTube, o vídeo é bom, o canal é bom, pode recomendar. E nós vamos conseguir destravar esse algoritmo do YouTube, que é essa inteligência artificial. Se você não fizer isso, a gente fica bloqueado. Então eu peço gentilmente, humildemente, esse favor a você, para que você curta, comente e compartilhe, para que nós venhamos destravar esse algoritmo do YouTube. Bom, então vamos lá para a nossa mensagem. Eu te amo, ó Senhor. Salmo 18, eu te amo, ó Senhor. Ok? E nós vamos estar vendo então os primeiros versos, a declaração, como eu disse. Tá? Então nós vamos começar no Salmo 18, verso do 1 e 2, aonde ele começa
adorando, glorificando, exaltando o nome de Deus. Por que que ele começa assim? Porque esse é um cântico. Ele fez um cântico. Em que condições que ele fez esse cântico? Quando ele estava sendo perseguido pelos inimigos por Saul, e ele se viu livre, e ele ganhava as batalhas. Deus trouxe livramento, Deus trouxe para ele refúgio, Deus batalhou em favor dele. Então Davi escreve um cântico maravilhoso, um salmo maravilhoso para adorar ao Senhor. E ele começa assim, ó. Vou colocar na tela para que você possa acompanhar comigo. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Queridos, quando você vai ler esse texto, você vai entender o porquê que ele começa o texto assim, exaltando, primeiro declarando o seu amor a Deus. Eu te amo, ó Senhor. Por quê? E segundo, a gente vai ver o porquê que ele começa adorando, exaltando o nome do Senhor, dizendo que ele é rocha, que ele é fortaleza, que ele é libertador, que ele é refúgio, que ele é salvação, que ele é torre segura. Nós vamos entender isso. Da onde que veio tanto amor? Um amor que a gente percebe espontâneo, um amor que a gente percebe pela leitura real, verdadeiro de Davi. E você vai entender agora nos versos 7 até o verso 19. Você vai perceber dentro dessa leitura, e eu já vou contar para você, para que você se atente à leitura, que Davi ele começa dessa forma, declarando o seu amor a Deus. Eu te amo, Senhor, né? E declarando, exaltando o nome de Deus. Por quê? Pela forma que Deus agiu em favor de Davi. E o que Deus fez para Davi? É isso que nós vamos ver agora aqui no Salmo 18 mesmo, versos 7 a 19, embora seja uma quantidade relativamente grande de versos, mas são versos muito curtos, então é rápido, de rápida leitura. Bom, então acompanha comigo aí, veja o que Deus fez a favor de Davi. A terra abalou-se e tremeu, e os alicerces dos montes estremeceram. Tremeram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Deslizou sobre as asas do vento. Pôs as trevas como um esconderijo ao seu redor. Das pessoas, nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença, as nuvens avançaram com granizo e brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou as suas flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. Você viu só, queridos, se Davi tinha ou não tinha motivo, razões para poder declarar: Senhor, eu te amo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu libertador, a minha fortaleza, o meu rochedo, a minha torre segura. Por quê? Porque o que Deus fez, queridos, por Davi,
foi algo nunca antes registrado tão poderosamente assim com Davi, como foi com Davi. Deus agiu poderosamente lá com os israelitas? Sim. Deus agiu poderosamente através de Elias? Sim. Mas a gente vê, queridos, que mesmo lá no Israel, vendo todos os milagres que Deus fez, Deus vindo e lutando em favor do povo, a gente vê um cântico de louvor de Moisés? Sim. A gente vê Elias fazendo grandes coisas com o poder de Deus? Sim. Coisas maravilhosas, grandiosas, Deus ajudando, Deus tratando, nós vemos. Mas nenhuma parte da Bíblia você vai ver Deus agindo uma declaração de amor tão forte, tão poderosa, e você não vai achar na Bíblia como Deus se mostrou presente numa batalha que era de Davi. Numa batalha que Davi estava passando, estava sofrendo, estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte. Deus vem em favor dele e guerreia em favor de Davi. Isso aqui, queridos, que ele escreveu, muitas vezes as pessoas podem falar assim, não, mas ele não escreveu no sentido literal, isso não é. Ele foi formas de falar. Sabe, queridos, eu particularmente, pastor Fábio, respeito a teologia de quem acha que pode ser que isso aqui foi uma forma de escrever para engrandecer a Deus. Mas eu já vi Deus agir de maneira tão poderosa em favor da minha vida, da vida de outros irmãos, que eu entendo exatamente o que Davi escreveu. O que ele viu, o que ele descreve não era algo ilusório, não era algo da mente, não era algo só para exaltar Deus, era algo real, aonde ele percebia, diante daquela guerra dele, ele viu o mover de Deus, usando a natureza, para poder ajudar Davi, para poder dispersar os inimigos, para poder derrotar, para poder repreender. A gente percebe que não é algo ilusório, algo que é da cabeça de Davi, não. Foi algo que aconteceu verdadeiramente. Ele viu, ele presenciou aquilo que Deus fez por ele. Só que daí você pensa assim, pastor, o senhor falou que já presenciou muito o poder de Deus, de outros irmãos também, e que Davi, isso que ele escreveu não era algo ilusório, não era alguma escrita para trazer algum tipo de ilusão, para poder só engrandecer a Deus. Não, era algo real. O senhor falou que era algo real. É possível a gente ver Deus agindo dessa forma em nosso favor hoje, diante das nossas batalhas, diante das dificuldades, diante das batalhas espirituais e batalhas diárias que passamos em confrontos, frustrações, medo, angústia, doenças, problemas financeiros. A gente consegue ver Deus hoje agindo, e se conseguimos, se é possível a gente ver esse mover de Deus, como que nós podemos alcançar esse nível de intimidade com Deus? Ao ponto de falar como Davi, no Salmo 18, eu te amo, Senhor. Tu é minha rocha, meu rochedo, minha fortaleza. Primeiro eu quero explicar para você o seguinte, sim, ainda hoje nós vemos o poder de Deus de uma maneira poderosa, grandiosa, em todas as áreas da nossa vida. Não somente financeira, não somente profissional, não somente curando, libertando pessoas, mas também lutando em nosso favor. Nós percebemos isso. Quando você anda com Deus e você tem intimidade com Deus, você consegue olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, você consegue ver o mover de Deus agindo em seu favor de uma maneira poderosa. O que Davi descreve, talvez ele não tenha enxergado com olhos físicos, mas ele enxergou com olhos espirituais.
aonde ele viu o mover de Deus através de toda aquela situação, com os olhos espirituais ele enxergou, viu, e por isso ele começa esse cântico adorando e exaltando ao Senhor. Então é possível sim, e Deus faz isso todos os dias na nossa vida. A questão é que muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas do dia a dia que a gente não percebe isso. Mas se você parar para analisar, parar para meditar, falar, Senhor, me mostra quando que o Senhor agiu na minha vida, quando que o Senhor veio em meu favor, quando que o Senhor lutou em meu favor, com certeza Deus vai te fazer lembrar pontos específicos aonde ele vai falar, eu estive com você aqui no trânsito, tive com você aqui no seu trabalho, tive com você aqui naquela discussão do casamento, eu tive aqui quando você estava com seus filhos, naquela luta, naquela guerra espiritual. Eu estava com você em todos os momentos, livrando, curando, libertando, batalhando e guerreando em seu. Mas a maior pergunta do Salmo 18, tirando a beleza do Salmo, é como Davi chegou a esse nível e como que eu e você podemos chegar a esse nível de intimidade tão grande com Deus. Pastor, mas o Salmo 18 fala? Sim, ele fala. Ele fala como que Davi chegou a isso. O porquê que Deus agiu tão poderosamente na vida de Davi. E é muitas vezes um questionamento que muitas pessoas fazem. Pastor, por que Deus age tão poderosamente na vida de um e não na vida do outro? Parece que a gente consegue enxergar Deus lutando em favor da vida do irmãozinho aqui da esquerda, mas a gente não consegue ver da mesma forma da vida do irmãozinho da direita. Por quê, pastor? Qual é a diferença? Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus não faz acepção de pessoas, querido. De forma nenhuma. Mas eu vou mostrar para você no Salmo 18, mesmo como eu disse, só que agora no verso 20 a 24. Verso 20 a 24 para nós encerrarmos. Diz assim, ó. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Amém, queridos? Então, o que o texto nos revela? O texto nos revela o grande segredo de Davi. O grande segredo de Davi era o quê? Não se afastar dos caminhos do Senhor. Perceba que num dos versos que nós lemos, ele fala claramente que as mãos dele não estavam sujas, mas estavam puras, limpas. E ele guardou o caminho do Senhor, guardou os caminhos do Senhor da perversidade, ele não agiu com perversidade. E ele não sujou as suas mãos de uma maneira injusta. Todas as vezes que Davi guerreou, queridos, que ele foi obrigado a matar o exército inimigo, era para se defender. Era para se defender. Ele não matava por crueldade, ele não matou porque ele queria matar, não. Ele fazia para se defender, para defender o seu reino, a sua cidade. E o engraçado é que o que ele cita aqui, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus, e também, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me, com certeza, queridos, isso nos faz lembrar de um texto poderoso de Deus,
lá em Isaías 59. Isaías 59, do verso 1 até o verso 2. Verso 1 e verso 2. O verso 3, desculpa. Verso 1 e verso 1 a 3. Eu vou colocar na tela. Não estava previsto eu colocar ele, mas eu vou colocar, queridos, porque foi algo que Deus colocou no meu coração agora, enquanto eu estou falando aqui com vocês. Enquanto eu estou aqui gravando essa mensagem, Deus me colocou essa mensagem. Porque o que Davi falou ali no Salmo 18, verso 20 e 21, me fez lembrar Isaías 59, verso do 1 ao 3, que é quando Deus não age em favor de alguém. Ali no Davi ele fala por que Deus agiu em favor dele. Por causa da justiça dele, por causa da retidão dele, por causa dele se apresentar irrepreensível na presença de Deus. Mas Isaías 59, verso 1 ao verso 3, ele fala o porquê que Deus não age na vida de alguém. Olha só. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos, olha só, as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Você entendeu que como que a Bíblia ela se completa e ela não se contradiz? O que Davi ele fala no Salmo 18 é confirmado depois em Isaías 59. Davi, ele não tinha suas mãos sujas, ele se apresentava de uma maneira irrepreensível, ele andava com Deus verdadeiramente. E é isso que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. É isso que faz a diferença na vida de um cristão, é isso que faz Deus vir, descer, agir poderosamente, guerrear em nosso favor, lutar em nosso favor, libertar, curar. Por quê? Porque Deus tem olhado e visto a fidelidade dos seus filhos. Deus tem visto o quanto os seus filhos têm andado em retidão com Ele. Mas alguns podem pensar, pastor, mas eu não estou andando tão reto assim com Deus. E agora? E agora, queridos? Se você não está andando tão direito quanto deveria, corrija a sua vida. É simples. Pede perdão para o Senhor, não faça mais, ande com o Senhor, se mantenha em retidão e você vai perceber na sua vida Deus agindo em seu favor. E você vai poder dizer como Davi, no Salmo 18, eu te amo, Senhor. Tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és o meu rochedo, tu és meu libertador, tu és minha torre alta. Você vai poder dizer a mesma coisa quando você não vê as mãos de Deus agindo sobre a sua vida. O problema não está com Deus, o problema está conosco, né? Corrigindo aqui a palavra certa. O problema está conosco. Pecados, maldades, nos separa de Deus. Deus não está com o braço encolhido e nem está surdo. O problema somos nós. Nós temos que endireitar os nossos caminhos e Deus age em nossas vidas. Pode ver que Davi ele diz claramente no verso 20: Deus agiu conforme a minha justiça. Conforme Davi era justo com os outros, Deus era justo com ele. Deus não se desviava do caminho de Deus e Deus recompensava ele. Davi era fiel a Deus em todas as coisas, Deus era fiel a Davi. E você pode completar, queridos, esse texto. Você pode completar de ler esse texto do Salmo 18 e você vai ver a grandeza desse texto e de aprendizado que nós podemos tirar para a nossa vida. Amém? Então, vamos orar? Eu quero agradecer a você que está aqui com a gente. Quero agradecer e, claro, reforçar. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Amém? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo e poderoso nome. E podemos dizer, Pai, já
em toda a nossa vida, que o Senhor tem agido poderosamente em nossa vida, e nós podemos dizer como Davi: Senhor, eu te amo, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa rocha e a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso refúgio, o nosso escudo e poder. O Senhor é a nossa torre alta. Nós louvamos e adoramos o teu santo nome, Pai. Nos escondemos debaixo das tuas poderosas mãos, Pai. E pedimos a bênção e a proteção do Senhor nesse domingo, junto com a nossa família. Pedimos a bênção e o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.